No vídeo de hoje, vamos explorar 10 coisas que muitas pessoas acreditam que estão na Bíblia, mas, na verdade, não estão. É comum ouvirmos afirmações populares que, ao longo do tempo, se tornaram verdades absolutas para muitos. Porém, quando vamos à fonte original, percebemos que nem sempre elas têm respaldo bíblico. Neste vídeo, vamos examinar essas crenças, desmistificando algumas interpretações equivocadas e revelando o que realmente diz a palavra de Deus. Crença 1. O dinheiro é a raiz de todo mal. Uma das crenças mais difundidas é a famosa frase: o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas, será que isso está realmente na Bíblia? Não. O que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 é: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba a diferença. Não é o dinheiro em si que é a raiz de todo o mal, mas o amor ao dinheiro. O dinheiro por si só não é algo bom nem ruim. É a maneira como o tratamos e a obsessão por ele que podem nos afastar de Deus e levar a ações prejudiciais. O amor ao dinheiro pode se tornar uma idolatria, um desejo desmedido que coloca o material acima do espiritual. Muitas vezes, buscamos segurança, conforto e status através do dinheiro, esquecendo que nossa verdadeira fonte de segurança está em Deus. O próprio Jesus nos alerta sobre o perigo do apego excessivo às riquezas, pois onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Mateus 6:21. Então, na próxima vez que ouvir alguém dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal, lembre-se, a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro, não sobre o dinheiro em si. Crença 2. Deus ajuda quem cedo madruga. Uma frase muito popular que ouvimos frequentemente é: Deus ajuda quem cedo madruga. No entanto, essa expressão não tem base bíblica. Embora a ideia de ser diligente e trabalhar com afinco seja uma virtude enfatizada na Bíblia, a afirmação de que Deus só ajuda aqueles que acordam cedo não está registrada nas Escrituras. O que a Bíblia realmente ensina é que Deus ajuda aqueles que confiam nele e buscam a sua orientação, independentemente da hora em que acordam. Versículos como Isaías 40:31 que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Revelam que é a fé em Deus que nos fortalece e não as nossas próprias ações isoladas. Deus, na sua infinita misericórdia, está ao nosso lado sempre que o buscamos com sinceridade, seja pela manhã, à tarde ou à noite. O tempo que gastamos em oração e busca não é medido pela hora do dia, mas pela intensidade e sinceridade do nosso coração. Então, ao invés de pensar que a ajuda divina depende de madrugar, é mais importante refletir sobre como estamos vivendo o nosso dia e como confiamos em Deus ao longo de todo ele. Crença 3. A Bíblia diz para não julgar. Outra ideia amplamente difundida é que a Bíblia proíbe totalmente o ato de julgar. Frases como "não julgueis para que não sejais julgados", Mateus 7:1, são frequentemente citadas para justificar o comportamento de evitar qualquer tipo de julgamento. Porém, será que a Bíblia realmente nos ensina a não julgar em nenhuma circunstância? Não exatamente. O versículo de Mateus 7:1 é, de fato, um aviso para que não sejamos hipócritas ao julgar os outros. O que Jesus realmente ensina é que devemos evitar julgar os outros com uma atitude de superioridade e sem uma autoavaliação cuidadosa. Em outras palavras, não devemos apontar os erros alheios sem antes refletirmos sobre nossas próprias falhas. O versículo completo: "Não julgueis para que não sejais julgados", Mateus 7:1, é seguido de uma explicação onde Jesus fala sobre a trave nos nossos próprios olhos antes de tentar tirar o argueiro dos olhos dos outros, Mateus 7:3-5. Aqui ele não está dizendo para não fazer julgamentos morais, mas sim para sermos cuidadosos e humildes ao fazer isso, reconhecendo nossas próprias limitações. Além disso, em João 7:24, Jesus também nos ensina: "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça." Isso indica que a Bíblia, na verdade, nos chama a discernir o que é certo e errado, mas com sabedoria e justiça, sem hipocrisia ou condenação precipitada. Portanto, a Bíblia não nos proíbe de julgar, mas nos instrui a fazê-lo de maneira justa, humilde e sem hipocrisia. Crença 4.
A Bíblia diz que devemos perdoar sempre, sem limites. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia nos manda perdoar sem restrições, sem nunca questionar ou estabelecer limites para o perdão. Essa interpretação, embora tenha boas intenções, não está completamente correta. É verdade que Jesus nos ensina a perdoar, e ele enfatiza a importância do perdão em diversas passagens. Em Mateus 18, 21, 22, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão, Jesus responde: "Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso mostra a abundância e a generosidade com que devemos perdoar, sem contar as ofensas. O perdão é um princípio essencial no cristianismo, refletindo a graça de Deus em nossas vidas. No entanto, isso não significa que devemos ser passivos diante de abusos ou injustiças. Em Mateus 18, 15 e 17, Jesus ensina que caso alguém peque contra nós, devemos primeiro tentar corrigir a situação com a pessoa em particular. Se a pessoa não se arrepender, devemos levar outras pessoas e, se necessário, até a igreja. Isso indica que o perdão, embora seja um princípio crucial, não deve ser entendido como um convite para permanecer em situações de abuso ou injustiça. Além disso, em Lucas 17, 3, 4, Jesus diz: "Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe." Isso mostra que o perdão está condicionado ao arrependimento genuíno da outra pessoa. O perdão, portanto, não significa tolerar comportamentos prejudiciais repetidamente sem arrependimento. Em resumo, a Bíblia ensina que devemos perdoar, mas isso não implica em permitir que os outros nos machuquem repetidamente sem mudar seu comportamento. Crença 5. O apóstolo Paulo foi o único autor do Novo Testamento. Uma ideia errônea que circula frequentemente é que o apóstolo Paulo foi o único autor do Novo Testamento. Embora Paulo tenha escrito muitas epístolas, ele não foi o único autor do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento foi escrito por diversos autores, cada um com sua própria perspectiva, revelando diferentes aspectos da vida e do ministério de Jesus. Paulo é, sem dúvida, uma figura central no Novo Testamento, com 13 cartas atribuídas a ele, embora algumas de suas cartas possam ser debatidas em relação à autoria. Seus escritos têm grande impacto no ensino cristão, especialmente em áreas como justificação pela fé, graça e vida em Cristo. No entanto, ele não é o único autor do Novo Testamento. Outros apóstolos e discípulos também contribuíram com suas cartas e escritos. Por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são registros diferentes da vida de Jesus, escritos por aqueles que o conheceram ou foram próximos de seus seguidores. Além disso, os Atos dos Apóstolos, que narram a história da igreja primitiva, foram escritos por Lucas, o médico e companheiro de Paulo. O apóstolo Pedro também contribuiu com 2 epístolas, e Tiago, irmão de Jesus, escreveu a Epístola de Tiago. A carta aos Hebreus, embora a autoria seja debatida, é muitas vezes atribuída a uma figura diferente de Paulo, possivelmente Apolo ou Barnabé. Portanto, embora Paulo tenha desempenhado um papel fundamental no estabelecimento da igreja e na disseminação do cristianismo, o Novo Testamento é uma coleção de escritos de vários autores inspirados por Deus, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. Crença 6. Deus não dá mais do que podemos suportar. Uma frase bastante comum que muitas pessoas acreditam ser bíblica é: Deus não dá mais do que podemos suportar. Apesar de soar consoladora, essa expressão não está na Bíblia. Ela é uma interpretação popular de 1 Coríntios 10, 13, que diz: "Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que podeis resistir." O que esse versículo realmente diz é que, diante das tentações, Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos resistir com sua ajuda. Isso não significa que Deus limita as dificuldades ou os desafios da vida, mas que Ele sempre providenciará uma maneira de escapar da tentação e nos dará força para resistir. Muitas vezes, passamos por momentos difíceis que nos parecem além da nossa capacidade de suportar.
No entanto, a verdadeira promessa da Bíblia é que mesmo quando enfrentamos situações de sofrimento, Deus estará conosco para nos dar a força necessária, e Ele usará essas dificuldades para nos moldar e nos fortalecer. Portanto, a ideia de que Deus não permitirá que enfrentemos desafios além de nossa capacidade de suportar não é bem representada nas Escrituras. O que é prometido é que Ele nos dará tudo o que precisamos para enfrentar qualquer desafio, seja ele uma tentação, um sofrimento ou uma dificuldade. Crença 7. O casamento de Adão e Eva foi o primeiro casamento da Bíblia. Embora a história de Adão e Eva em Gênesis 2 seja frequentemente vista como o modelo para o casamento, a Bíblia não apresenta explicitamente o casamento de Adão e Eva como o primeiro casamento da Bíblia. O que a Bíblia diz é que após a criação de Eva, Adão a recebeu como esposa, e juntos se tornaram uma só carne. Gênesis 2:24. É importante entender que o termo casamento na Bíblia nem sempre é usado da mesma maneira que entendemos hoje. O casamento entre Adão e Eva é muitas vezes visto como o início da instituição do casamento, com a união do homem e da mulher como uma aliança divina, simbolizando a união de Cristo com a Igreja, conforme explicado por Paulo em Efésios 5:31-32. No entanto, se pensarmos que o casamento de Adão e Eva foi o primeiro casamento em termos de cerimônia ou formalidade, isso não é explicitamente ensinado nas Escrituras. O que a Bíblia destaca é o princípio de que o casamento é uma união sagrada e ordenada por Deus, desde o início da criação. Portanto, embora o casamento de Adão e Eva tenha grande importância na Bíblia, a ideia de que foi o primeiro casamento, como concebemos hoje, não é uma frase diretamente encontrada nas Escrituras. O casamento, como princípio instituído por Deus, vai muito além dessa primeira união e se reflete ao longo da Bíblia em diversos contextos. Crença 8. O dilúvio de Noé cobriu toda a terra. Uma das crenças populares mais comuns é que o dilúvio de Noé cobriu toda a terra, em um sentido global. Muitas pessoas acreditam que a água que inundou o mundo chegou até todos os cantos do planeta, destruindo absolutamente tudo, sem exceção. Embora o dilúvio tenha sido uma catástrofe global, o texto bíblico não afirma categoricamente que a água cobriu toda a terra de forma total e uniforme, como muitos imaginam. Em Gênesis 7, 19 e 20, a Bíblia diz: "E as águas prevaleceram grandemente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos." O que o texto enfatiza é que as águas cobririam todas as terras conhecidas da época de Noé, inclusive as montanhas. Mas não há uma menção explícita de que toda a terra, como a conhecemos hoje, tenha sido coberta pelas águas. É importante lembrar que a Bíblia foi escrita em um contexto cultural e histórico específico, e o autor de Gênesis provavelmente estava descrevendo o mundo conhecido por ele, ou seja, o mundo ao redor de Noé e seus contemporâneos. A ideia de um dilúvio global pode, portanto, ser uma maneira de descrever um evento cataclísmico que afetou a região em que Noé vivia, e não necessariamente todo o planeta, como muitas vezes interpretamos hoje. Essa visão de um dilúvio local ou regional não diminui a grandeza do evento nem a seriedade do julgamento de Deus, mas nos chama a refletir sobre o contexto e o significado do relato à luz da sua época. Crença 9. O diabo é um ser com chifres e um tridente. Uma imagem comum que muitas pessoas têm do diabo é de um ser com chifres, cauda e um tridente, com aparência grotesca e ameaçadora. No entanto, a Bíblia não descreve o diabo dessa maneira. Essa imagem é mais uma construção cultural que se popularizou ao longo dos séculos, influenciada por várias tradições e representações artísticas. Na Bíblia, o diabo é descrito de forma diferente. Em 1 Pedro 5:8, ele é descrito como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo alerta que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essas descrições nos mostram que o diabo não é um ser visível com características grotescas, mas alguém que trabalha de maneira sorrateira e enganosa, muitas vezes se disfarçando de algo bom ou atraente para nos tentar
e nos afastar de Deus. Além disso, a Bíblia fala sobre a origem de Satanás, que era um anjo de luz antes de se rebelar contra Deus. Em Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12 e 19, encontramos referências à queda de Satanás, originalmente chamado Lúcifer, devido ao seu orgulho e desejo de ser igual a Deus. Essas passagens mostram um ser espiritual, poderoso, mas não com a aparência que tradicionalmente associamos a ele. A representação do diabo com chifres e tridente é uma mistura de várias influências culturais e mitológicas que foram incorporadas ao longo dos anos, mas a Bíblia nos ensina a entender Satanás como um ser espiritual, astuto e enganador, que busca corromper o coração humano. Crença 10. A Bíblia diz que o pecado de Adão e Eva foi comer a maçã. Uma crença popular, especialmente entre aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia, é que o pecado original de Adão e Eva foi comer uma maçã do jardim do Éden. No entanto, a Bíblia não diz que a fruta era uma maçã. Em Gênesis 3, no 6, a Escritura apenas afirma que Eva viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. A Bíblia não especifica que tipo de fruta era. O foco está no fato de que Deus havia ordenado que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao desobedecer a esse comando, Adão e Eva pecaram. A ideia de que a fruta era uma maçã provavelmente surgiu mais tarde, como uma tradição popular influenciada pela arte e pela cultura. A maçã, sendo uma fruta amplamente conhecida e fácil de associar a uma ideia de pecado, acabou sendo retratada dessa forma, mas o tipo de fruto não é o ponto central da história. O verdadeiro pecado de Adão e Eva foi a desobediência a Deus e a escolha de seguir suas próprias vontades em vez de confiar na orientação divina. Essa atitude de desobediência e orgulho levou à queda da humanidade, que entrou no pecado e na separação de Deus.